Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre 3 transtornos que eu acho que talvez se confundam o diagnóstico, assim, que seria o TDAH, a bipolaridade e o borderline, assim. E, tipo, definir meio que as diferenças entre eles. Se tu quiser definir cada um e depois falar das diferenças, assim, eu acho que são os 3 diagnósticos que as pessoas talvez mais se identifiquem, assim. Não borderline não tanto, mas bipolaridade e TDAH principalmente. Sim, sim. Vamos começar pelo borderline, então. O borderline, assim, a oscilação é um transtorno uma oscilação de afetos, assim, muito intensos, de medo, de abandono, rejeição, real ou imaginário. O indivíduo tem medo, assim, de ser abandonado de forma real ou de pensar nisso. Sentimentos crônicos de vazio, uma identidade muito volátil. Então, assim, vai ser uma pessoa que, por exemplo, vai amar de uma forma extremamente intensa, né? Vai ter uma oscilação emocional absurdamente forte quando, por exemplo, você diz, não quero sair hoje com você, né? Pro namorada, ou sei lá. Então, vai ter vai pra fossa gigantescamente rápido com isso. Com essa simples... Um gatilho simples, assim. Com um simples posicionamento, assim, no sentido de hoje eu não quero sair, ou hoje eu não quero que a gente fique junto, porque eu quero fazer umas coisas do meu trabalho e tal. Então se confunde muito com ciúmes normais, né? Não é. É um transtorno que é extremamente intenso, doloroso. Tem muito mais na mulher do que no homem. Por que será? Não sei, Química eu cerebral. acho que a mulher tem, na verdade a mulher tem mais, estatisticamente mais neuroticismo do que o homem, que é o traço, de neurose. o traço de personalidade que predispõe o indivíduo a sentir ansiedade, estresse, emoções negativas, mais na frequência e mais na intensidade e na duração. Então, assim, mulheres têm mais taxa de depressão e ansiedade do que os homens. Os homens têm mais, por exemplo, tentativas de suicídio, porque a questão de ter mais agressividade no corpo, mas a mulher tem mais essas duas propensões. Então, o sistema de emoções da mulher é mais intenso, né? Imagino, Química por conta disso. cerebral, né? As redes do cérebro, né? Se você for ver ali a rede o sistema da amígdala e tal, da ansiedade, do sistema límbico. Quando você for falar de neuroticismo, você está falando de um traço de personalidade que os psicólogos da personalidade estudam e medem, que você faz um teste de personalidade e dá as 5 dimensões de personalidade em determinadas percentis, de 0 a 100. Então, por exemplo, o meu neuroticismo é 50, 55. O teu pode ser 90. Significa que você é um cara extremamente intenso emocional. É um teste que é feito com um profissional. Teste, você pode Não é algo que tu pode fazer na internet. Você pode assim, fazer com um psicometrista, né? Uma pessoa que aplica, mas tem um site que faz, que inclusive da equipe do Jordan Peterson, com mais 3 psicólogos que são, assim, excelentes psicólogos da personalidade. Tu paga. Paga, assim, R$50 na época que eu fiz, e você mede a tua personalidade nesses 5 níveis. É um teste de autoconhecimento brutal, assim, muito, muito intenso e completo. Inclusive, você pode pegar a tua esposa, namorada, fazer também o teste com ela, linkar os 2 testes e vai dar um teste teu, um teste dela e um teste da interação das 2 personalidades. Que, cara, é um negócio mais surreal que existe na questão da predição do comportamento teu e da pessoa. É assim, muito, muito Como é que assustador. eu acho isso aí, velho? Como é que a galera acha isso aí? O site é www.understandmyself.com. Entenda a si mesmo. Caralho, os caras pegaram um domínio bom, né? Cara, muito bom o teste. Muito, muito bom, assim. É quase que signos, só que científico. Um negócio, científico. Então, o borderline deve ter a mais propensão na mulher por conta da propensão genética de neuroticismo maior na mulher, né? Por exemplo, tem outro traço de personalidade que é maior estatisticamente nos homens, que é a conscienciosidade, que é
é a conscienciosidade ou é a amabilidade também na mulher, mas a conscienciosidade é a diligência, assim, de você ser obcecado por trabalho e tal, cumprir prazos e tal. Tem mais, estatisticamente, nos homens, quando você mede a população, aplica testes, e a mulher tem mais essa questão da amabilidade, que é a empatia, assim, você se sentir com dificuldade de dizer não, você levar o teu comportamento mais pró o outro em vez de você. A mulher tem mais esses dois traços. Eu imagino que seja por isso, não sei. É a única explicação que eu já consegui linkar. E tipo, como que eu diferencio essas oscilações, por exemplo, de humor, tipo, de um borderline para um bipolar? Aí que tá. O borderline tem sempre muito a ver com rejeição de relacionamento. Sempre muito a ver com isso. Por exemplo, relacionamento, tu diz afetivo, amor, afetivo com amor. parceiro ou tipo mãe, pai também? Também. Cuidadores também, principalmente quando for criança e tal. Mas em geral, é muito curioso, assim, o borderline em geral, você vai ver uma criança, às vezes, tudo ok, sim. De repente ela tem o primeiro namoro. 15, 16, 17, 18 anos. E aí você vê que no primeiro namoro já existe essa descarga muito grande de oscilações com rejeição e tal. Mas assim, a oscilação do borderline muitas vezes vai ser num dia, várias vezes vai para cima e para baixo o humor dessa pessoa. Então ela tá muito feliz, ela te valoriza muito, você é um deus grego. De repente você é o lixo do ser humano. E aí você é o lixo do ser humano porque você deu a entender que não ama a pessoa. Então ela é capturada por um sistema emocional que vira do avesso a realidade e ela entende a realidade como se fosse que ela não vale nada naquela relação, que ela não tem ninguém, que ela vai ficar sozinha. É o 8 ou 80 literalmente. Assim, 8 ou 80 na questão de idealização, desvalorização da pessoa. E é muito, muito, muito intenso. Muito intenso. Você falou do lance da terapia. Eu faço assim com alguns dos meus pacientes. Aqueles que eu vejo que eu não consigo elementos suficientes na sessão, eu compartilho um doc com essas pessoas e a gente disseca ali. Eu mando ele escrever sempre que ele tiver alguma questão emocional, que tiver algum problema, ele vai escrevendo ali e aí a gente faz a sessão, mas a gente faz essa outra terapia que é uma terapia que não tem eu ali com as minhas expressões faciais e tal, e a pessoa tá sozinha com o papel, né, com o teclado ali, ela digita, e aí teve uma paciente que às 3 da madrugada ela começou, ela mandou uma mensagem pra pessoa, a pessoa não respondeu, e ela começou. Cara, impressionante, parece que das 2 da manhã até as 3 ela entrou numa depressão. Do nada, a pessoa tava só com insônia e parece que ela entrou numa depressão, assim, extremamente intensa, um vazio crônico, e nada ia dar certo, a pessoa não queria ela, tá. Depois ela dormiu, no outro dia ela tava melhor, tava bem, aí às vezes ela tava na sessão bem, às vezes mal, às vezes ela lembrava de uma coisa e começava a chorar. E aí a gente parou de acessar, por exemplo, memórias do passado, porque justamente quando eu vi que ela era borderline, eu vi que quando ela acessava, ela revivia aquele negócio de maneira intensa, parecia que ela não conseguia abstrair aquela situação que ela escreveu. Ela escrevia e chorava, né, quando ela escrevia. Então, assim, o bipolar, ele vai ter uma oscilação assim, a hipomania vai durar pelo menos 4, 5 dias, a hipomania, que é um humor elevado, só que, assim, é mais irritável, é mais expansivo no sentido de grandiosidade, de iniciar projetos que não são projetos, assim, que a pessoa iniciaria se não tivesse naquele estado, impulsivo, irritado, mais sociável, mais assim, mais sexual, mais dopaminérgico de substância, mais isso. E vai tomar decisões que depois vai se arrepender e tal, e vai oscilar com períodos de depressão ou misto, né? Tem o período misto também, uma hipomania com depressão. Que daí é muito difícil você conseguir olhar esse cara e entender se ele tem TDAH e depressão, se ele é bipolar e tal. Mas assim, diferenciando da bipolaridade do borderline. O borderline você vai ouvir ele falando muito sobre a pessoa que ele ama ou que não ama ele, ou etc. O bipolar, você vai ver ele falando muito que ele não consegue dormir, que ele tem uma necessidade baixa de sono
e aí no outro dia ele tá vivaço, sabe? Vamos trabalhar e etc. Eu dormi 3 horas e não tô nem aí. Borderline vai dormir mal porque teve insônia, no outro dia vai estar com olheira, cansado, né? Então, assim, não tem tanto essa coisa Essa baixa necessidade de sono normalmente é do bipolar. Bipolar, é muito característica do bipolar. Nos períodos de mania ou hipomania, ele vai dormir 3, 4 horas, vai se sentir saciado de sono, vai ficar com uma sensibilidade corporal menor, vai ficar assim, mais nos projetos, né? Fazendo projetos e tal, pensando em coisas. Então, vai estar, por exemplo, tem um paciente que eu diagnostiquei, ele falou, eu vou na praia com meu filho, eu tô lá, mas, sabe? A cabeça fritando de coisa. Eu tenho lá umas programações para fazer e tal. Ele sente uma urgência de fazer, como você disse, né? Exalando energia para ação, para fazer coisas, tarefas. Então o bipolar vai falar muito de tarefas, de estresse, de irritação, de impulsividade, por exemplo, eu também, diagnóstico de bipolar tipo 2 recebi recentemente. Também estava tomando Ritalina. Juntos no transtorno. E aí o que acontece? Olha só como é a crise de hipomania. Eu comecei em 2018 um livro. Aí depois eu disse, quem sou eu para escrever um livro sobre isso? Joguei fora. Depois eu fiz outro. E depois parei de novo. Depois eu fiz... Assim, dá um negócio, você acha que você consegue fazer um negócio que, na verdade, você não se sente normalmente apto a fazer aquilo ali. E aí você toma um monte de decisões. Nossa, eu comprei tanto curso que tu não faz ideia, entendeu? Eu faço. Nossa, cara. Assim, eu comprei curso de que eu vou levar 1 ano para fazer esses cursos nessas hipomanias, né? Assim, vamos fazer, eu dou conta. Eu achava que eu tinha TDAH porque eu não conseguia entender os prazos das coisas e entender que, para mim, por exemplo, elaborar uma aula do Antinatural, hoje eu sei que eu tenho que gravar a aula em 1 hora, 1h30, mas eu fico a sexta-feira inteira nisso. Eu fico desde manhãzinho, preparando, pensando o que eu vou falar, fazendo todo o negócio no celular, limpando a memória do celular para não sei o que, o lugar, tudo. E aí, antes eu achava que eu sentava e tentava fazer, porque eu achava que tinha TDAH. Na verdade, era essa coisa da hipomania. A atenção é prejudicada também na hipomania, porque você fica estressado. Toda pessoa que fica estressada prejudica a atenção dela. Mas é foda da bipolaridade, né? O que eu vi. Teve, tipo, a hora que a minha psicóloga me mostrou o documento, assim, tipo, que é mapeado lá pelo Dr. Renato, tal, que já teve aí. Eu falei, tá, cara, tu preparou esse documento aqui pra mim, tá ligado? E não, cara, ela falou, esse aqui é o geral, velho. E tem algumas coisas lá que pegavam. Mas o que é o inferno, né? Por que confundia tanto com o TDAH? Porque eu tinha 2 estados que levavam à procrastinação. Um deles é quando eu tava com o humor em baixa, que eu tava, tipo, meio depressivo. Eu, tipo, cara, não tenho motivação pra fazer as coisas, a vida não faz sentido, somos só macacos construindo prédios. E um outro estado que eu tava tão motivado, cara, que me leva, tipo... Tá com tanta energia que eu procrastino de tanta energia. Tipo, eu fico buscando tantos projetos, tantas coisas pra fazer que eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Isso. Tipo, eu busco outra coisa que eu tô com tesão de fazer naquela hora, tá ligado? Então é um inferno, velho. Você não consegue ter o controle executivo, né? Isso acontecia comigo quando eu tava com uma hipomania. Na época que eu tava na clínica do Wesley, eu achava que eu tava que eu tinha TDAH e eu tava com hipomania todo o tempo. Assim, ó. Eu tava em hipomania, eu acho que fazia 1 ano e meio, sei lá. Eu tava sempre naquele estado. E assim, eu entrava num site eu entrava num site e tinha um artigo científico. Eu até tratei isso na minha terapia com o Perim. Eu disse, cara, eu entro lá e eu não consigo abrir todas as abas daqueles malditos artigos que eu achei interessante o título. Aí eu entrava para ler um artigo, quando veio tinha 7 artigos na tela e se ramificavam para 14. E aí dava uma ansiedade brutal, eu não conseguia ler nenhum deles e passava 2 horas. Cara, que
inferno, porque daí você tem uma motivação brutal pra fazer, mas é como se você fosse assim, pipocando em cima das coisas, e você não consegue aprofundar. É tipo aquele estado de, tipo, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não vou fazer nada. Não vou fazer ligado? nada, Tu porque trava porque... E às vezes eu travava de ficar pensando nas tarefas que eu tinha pra fazer. Eu começava, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Passava umas horas e eu via que eu tinha ficado, sabe, girando pela sala, abrindo coisas e fechando coisas. Eu passo por isso até E a hoje. ansiedade não dava pra sentar e dizer, o que eu tenho que fazer agora? É isso aqui, legal, vou fazer isso, acabei. Vou pro Né? próximo. Difícil, porque é uma impulsividade aumentada, é uma irritação e um estresse. E aí você vai dizer, as pessoas são lerdas, eu não aguento as pessoas. As pessoas são lerdas, eu fico irritado, as pessoas falam devagar, falam... não sei. Você fica irritado, né? Irritadiço, explosivo. E aí quando vem a depressão junto com isso, aí sim, né? Porque daí você fica irritado, explosivo, e aí você diz que nada faz sentido, que tudo tá um lixo, que a tua vida tá uma desgraça, que não sei o quê. E aí você compra um curso de 5 mil e teu salário é 3. E aí fica pior ainda. E aí você vai conversar com a pessoa que você ama e você dá uma patada nela, porque você tá irritado. E, nossa, é complexo. É complexo. É complexo. E tu vê uma solução, tipo, pro borderline, por exemplo... Como é que é o approach pra um borderline? Como é que tem que ser o approach pra um bipolar? Tipo, que tipo de medicação tu busca num borderline? Tipo, um estabilizador de humor, sei lá? Uhum. Eu não sei como é que trata na medicação do borderline. Mas digamos, essencial, assim. Às vezes sim, os pacientes que eu tratei, sim, precisou de... Às vezes precisou de medicação serotoninérgica, para ele dar aquela estabilizada e entender assim, tá tudo certo, e fica menos ansioso, menos impulsivo, no sentido de o mundo não tem o que eu preciso, mas às vezes foram medicados com um estabilizador de humor. O psiquiatra vai entender a estrutura do sujeito, a vida dele e tal. Teve uma outra coisa que você perguntou antes, junto com isso, da medicação. Da bipolaridade. O tratamento. O tratamento do borderline, a terapia que funciona mais é a terapia dialética comportamental. É bem interessante. Eu não domino ela, mas eu sei como ela funciona. E aí, sim, hoje o que eu faço na minha clínica é... como eu trabalho melhor em diagnosticar, eu pego as pessoas, diagnostico e passo para os outros. Então Eles são mais especializados. tem 4 psicólogos que trabalham comigo. Uma é muito boa em toque, outra é muito boa em TDAH, outra trabalha muito bem com borderline, outra trabalha muito bem com casais, terapia de casais, questões sexuais, etc. Outra trabalha muito bem com todos os transtornos de ansiedade, depressão. Então eu consigo trabalhar melhor e gosto mais de diagnosticar em poucas sessões e ramificar para eles e atender os casos de superdotação, que daí eu consigo assim, me sentir mais... É mais difícil, é mais desafiador até. Eu me engajo muito mais. Quando eu faço diagnóstico, e depois que eu faço diagnóstico, eu começo a sentir necessidade de algo novo ali. E às vezes não tenho, eu tenho que só fazer o tratamento, né? Então eu me especializo mais em fazer o diagnóstico, tentar ter sempre na cabeça esses critérios e tal, e passar para eles. Mas a terapia aqui do borderline é a terapia comportamental dialética, né? Você vai tendo que fazer o indivíduo olhar para os comportamentos dele e tentando nomear as fases do comportamento, né? Aqui você não estava tão racional, aqui você estava mais emocional, aqui você, assim, tava teu eu mais explosivo ali, mais... E até analisar, tipo, se aquilo é normal, vamos dizer assim, tipo, Isso. Tipo mapear o que seria um comportamento... Tentar mapear para tentar, quando acontecer, se colocar numa situação onde o ambiente force a pessoa... Por exemplo, teve uma paciente que eu tinha que ela solicitava que a pessoa mandasse comprovações de onde ela estava. E isso ativava muito mais a ansiedade dela, mas assim, ao mesmo tempo, não adaptava a situação de confiar no parceiro. Mas
nesse caso precisou de medicação, porque era uma oscilação emocional muito forte. Normalmente teve um homem que eu atendi também, que precisou também de medicação, porque no momento em que ele estava no pico ali das emoções, de sentimento bom por aquela pessoa, ele se conectava muito com ela e queria continuar o relacionamento. E de repente, quando ele tinha uma oscilação emocional ali, ele dizia que não fazia o menor sentido aquela relação e ele ficava se questionando que ele, assim, não se sentia... não se sentia amado ali e ele queria terminar, do nada. Então, assim, precisou também de medicação. E a medicação do bipolar vai ser, assim, vai ser mais o estabilizador de humor. Eu, por exemplo, estou tomando a quetiapina faz pouco tempo. Eu descobri essa bipolaridade faz, acho que 3 semanas. Nós descobrimos quase junto. Olha só como foi, assim, ó. Eu tava tomando a Ritalina, aí o que aconteceu? A Dani toma a sertralina, porque ela já tinha uma questão de fobia social, e aí teve... O Miguel chegou, a gente tava meio isolado, tinha um cachorro, era um estresse no lugar onde a gente tava, que a gente ficava... O Miguel é extremamente... Eu não sei se é normal isso de todo bebê ou não. Todos os pais falam que é normal, mas eu acho que o Miguel é um pouco mais. Agora que ele tem quase 1 ano, que ele tá brincando sozinho. Mas até os 10 meses, tinha que ficar sempre em cima dele, sabe? Sempre. O tempo inteirinho, assim, dando novidade. Aí ele ficava calmo. Se não tinha novidade, ele ficava irritado, estressado. Né? Uma personalidade, assim, parece que extremamente dopaminérgica. Parece um pouco contigo. Parece um pouco com essa questão. Parece uma questão disso aí. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ter um estresse muito grande, né? E aí, o tratamento dela funcionou assim, ó. Sertralina, né, que é um medicamento que trata a fobia social, trata umas questões assim. E aí, um dia que eu tava estressado, nesses momentos, eu tava achando que tava bem, tomando medicação para TDAH, só que naquelas ideias de que aquelas coisas que eu tinha ali eram questões, sei lá, eram problemas externos, ambientais, eu imaginava. Então já tipo, eu tô bem, mas eu tô passando por um período foda. São contextos que eu tô lidando... não é problema nenhum. Muito estranho, porque eu sabia o diagnóstico, eu atendi vários pacientes e não conseguia enxergar aquilo em mim, né? E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, teve um dia que foi a questão da aula do antinatural. Eu tenho essa crença central de ineficácia, baixa eficácia ou incapacidade. Eu sempre acho que eu não sei nada. Sempre. Eu vou fazer uma aula do antinatural, eu digo pra ela, cara, o que eu vou falar naquela aula? Eu não sei nada de nada, não sei nada. A primeira vez que eu vim aqui, eu falei isso pra ela antes de vir. Depois você me falou, cara, foi interessante demais o episódio. E eu, opa, como assim? Eu tenho um negócio muito forte disso, muito forte. E aí eu tava com aquilo naquele dia e deu um monte de erro lá no cenário, não consegui gravar, perdi a aula, sei lá o que aconteceu. Deu um monte de estresse naquele sábado lá. E ela disse, eu tinha sintoma de toque muito forte. Eu queria tudo simétrico, tudo organizado, ele passava limpo várias coisas no computador. Perfeccionismo. Apagava tudo. Perfeccionismo extremo, apagava tudo que, assim, não tava sendo usado no momento, apagava. Só que depois, às vezes, eu usava aquilo. Nossa, era um transtorno. E aí, o meu toque não conseguia, em terapia nenhuma, conseguia tratar o toque. Parecia que era intratável. E aí, ela disse... E ela tem também uns sintomas de toque, e o sintoma de toque dela com a medicação, assim, sabe? E ela disse, a sertralina é muito boa para toque, é uma das medicações primeira linha para toque. E ela disse, tenta tomar. Aí eu tentei tomar, fiquei muito bem. Primeiro dia fiquei bem. Aí eu disse, vou tomar de novo. Tomei, fiquei bem de novo. Mas assim, muito bem. Tipo, de baixar essa tua... Baixou essa coisa da irritação, tudo. Eu fiquei com o sistema de alarme, assim, calmo. Fiquei calmo, fiquei tranquilo. Parecia que eu tinha voltado para meus 21 anos, assim. Eu disse, que legal, conseguia dormir direito, a hora que eu queria, conseguia relaxar, conseguia pensar nas coisas que eu queria fazer agora ou não, e decidir. E aí fiquei bem, no outro dia bem de novo. Daí eu disse, tá, vou procurar um psiquiatra pra
pra, assim, dar um aval, né? Não vou ficar tomando medicação. Eu só tomei lá porque eu sou meio bipolar. Não façam isso. No sentido de impulso, né? Impulsivo. E aí tomei. E aí o que aconteceu? A psiquiatra, como na primeira vez o psiquiatra foi na minha, que eu cheguei extremamente persuasivo. Não, é TDAH que eu tenho, porque parecia muito que eu tinha TDAH. Muito, muito, muito. E aí eu não conseguia me concentrar em umas coisas de jeito nenhum. E aí eu cheguei muito persuasivo, e quando quero ser persuasivo, me encho de argumentos, e o psiquiatra me diagnosticou com TDAH, né? Depois eu comecei a pensar, meu problema é toque. Certeza que o meu problema é toque. E aí eu me imuni também e pum. Aí a psiquiatra me deu o diagnóstico de toque e disse, beleza, vou te dar então a receita desse medicamento aí, né? Da sertralina. E aí eu tomei mais uns 3 ou 4 dias e o negócio ficou louco demais, assim. Eu tive daí uma insônia que durou assim, ó, uns 5, 6 dias. Tem toda uma mania, não era nem hipomania, sei lá. Eu nem sei se foi mania, não sei. Eu não sei, eu acho que pode ter sido, não sei. O psiquiatra que me atendeu depois me diagnosticou com bipolar tipo 2, né? Que seria, não preenche o critério pra entrar na mania, seria só a hipomania. Quase, beirou, sei lá, mas assim, eu tive muitos anos de insônia e eu tinha um pânico de não dormir, sabe? E eu tinha regulado isso com exercício, terapia, exposição de sol, um monte de coisas e regulação de, assim, alimentação muito bem certinha nos mesmos horários e tal. Tinha regulado, conseguia dormir bem, sem medicação nenhuma. E aí, depois desses 4, 5 dias da serotonina, a serotonina não é uma boa se você tem bipolar, né? Porque ela vai aumentar... serotonina, ela vai aumentar a serotonina, vai aumentar a dopamina, às vezes noradrenalina, a serotonina não, a sertralina, vai aumentar, às vezes a dopamina que você já tem, já tem elevado, vai dar uma bagunçada total ali. Você tá meio que jogando gasolina na fogueira, assim, de certa forma. E os antidepressivos em geral não vão bem pro bipolar, né? Ou não melhoram, ou melhoram um tempo e depois pioram, e aí eu não consegui dormir por uns 5 dias, mas assim, não consegui dormir, assim, quase nada. Eu tava apagando no dia, assim, e pela primeira vez na vida eu senti sono gigantesco depois de não dormir, que era uma coisa que eu nunca sentia. Eu dormia 3 horas e ficava bem. E daí naquela época ali, naqueles dias ali, eu fiquei destruído depois de não conseguir dormir. E aí eu procurei um outro psiquiatra que não tivesse manipulado. Olha só, que diagnosticava TDAH. E aí eu fui na intenção de dizer assim, cara, eu tô tomando medicação para TDAH e aí eu iniciei a sertralina por causa do toque, que é um toque que não era passível de modulação de jeito nenhum, já tava há muito tempo tentando lidar com isso. E aí eu fui no sentido de dizer, será que a medicação tá correta ou coisas assim? E aí, no início da sessão, ele já foi apontando pro bipolar. E eu já senti que ele foi direcionando, né? Algumas vezes você não dorme direito, isso aqui. Já teve episódios de ficar muito estressado, muito irritado, com um humor expansivo, irritável, além do normal, por alguns dias. Iniciar projetos que você depois não acreditava que ia conseguir cumprir, muitos projetos ao mesmo tempo, uma questão de autoestima muito inflada, depois já teve depressão... E eu, sim, eu disse, o cara vai me diagnosticar com bipolar, e aí foi. E tu já tem esse conhecimento, isso que é bizarro, né, cara? É muito louco, assim, a nossa percepção do nosso comportamento, ela é muito ruim. Muito Inclusive ruim. Tá no diagnóstico, isso foi o que mais me ofendeu dos critérios. O insight, lá, né? Má percepção da o insight, o insight. Quando você tá em hipomania, você perde o insight, que é a percepção sobre o teu próprio comportamento. Então, assim, quando eu saía da hipomania, ou acontecia alguma coisa que batia a crença de incapacidade, eu dizia, eu não vou escrever um livro, eu não sei nada sobre esse assunto. Aí eu parava de escrever. Mas durante a fase que eu tava ali, eu achava que eu conseguia. Eu não tinha plena certeza que eu ia conseguir. E é muito curioso como depois passa aquele negócio e você olha para aquilo e diz que não faz sentido. Então, assim, muita coisa que eu fiz na internet, eu fui lá e depois eu olhei e disse, apaguei tudo. Eu achava que era um toque, coisa de apagar. Na verdade, era o quê? Quando eu tava num momento mais impulsivo, eu falava coisas e depois eu me arrependia daquilo, né? Por estar impulsivo, por, sei lá. Sim. Mas tipo, o que eu tenho passado é que, tipo, eu nem sei como é que é o meu eu tímico, tá ligado? Tipo, eu não sei como é não estar... Eu tive depressão, tipo, uma vez, num período mais longo, assim,
E, tipo, minha terapeuta ali, ela falou, cara, minha psicóloga falou, tipo, a gente tem que descobrir quem que tu é sem tu tá em Sem hipomania, estar. tá ligado? Tipo, e é a meta. Daí a gente vai provavelmente começar com medicação, tentar regular o ciclo. Só que eu tenho, tipo, uma baixíssima necessidade de sono. Eu tenho, tipo, muita dificuldade de... Uhum. Tipo, zero, velho. Tipo, eu viro noite, tipo, agora é 10. Se tu quiser, a gente fica conversando aqui até 5 da manhã, amanhã foda-se, velho. Eu toco, eu tô nem aí, mano. Eu tô suando, eu tô pronto pra correr, velho, tá ligado? É foda, velho. É um nível de energia, tipo, que a galera não consegue acompanhar. Só Exato. que aí ela me explicou, tipo, cara, tu tá lesando teu cérebro. O cérebro não é feito pra ficar o tempo todo com essa Aham. química explodindo. Sim. E em algum momento tu pode entrar numa depressão, tipo, que. Por Só que a estresse. minha má percepção de realidade faz eu pensar, cara, eu não vou entrar, os outros fudidos que vão entrar, velho. Eu não Aham. vou entrar. É. Mas pode ser que eu entre. Sim. É muito louco, velho. É, e é e- difícil, né? E essa depressão aí vai ser uma depressão com muita culpa, arrependimento porque assim, você comprou vários cursos, se endividou, se desorganizou extremamente no modo financeiro. Na vida, mano, é caos. A palavra que define é caos, assim, eu acho, pra mim, né? Assim, é o que o Borderline vive num dia, você vive ele em meses, semanas, né? Então você passa uma semana em cima, ou anos, 2 anos em cima, 3 meses embaixo, 4 dias, 5 semanas embaixo. E é muito estranho como muita gente toma medicação para depressão, faz tratamento para depressão e tem bipolaridade, na verdade. Leva muito tempo, né, para É porque diagnosticar. acho que, tipo assim, a hipomania tem umas coisas muito boas, tá ligado? Tipo, principalmente porque tu se sente bem, né? Tirando algumas partes, mas tipo, pô, irmão, eu me sinto com uma autoestima absurda, tá ligado? Eu me sinto capaz de fazer qualquer coisa no mundo e é muito Sim. gostoso se sentir assim. Agora, se eu entrar numa depressão, pô, muito provavelmente eu vou buscar terapia quando eu estiver na depressão. Daí eu vou falar, cara, eu vivia bem e tal. E daí Sim. entra a medicação e Sim. explode daí. Mas no teu caso, você considera que, tipo, quando você tá na hipomania, você não considera que você passa do ponto da autoestima? Eu gosto de pensar que não, Eu mas gosto. sim, pô, com certeza. Eu me Aham. sinto capaz de. Cara, tipo. São pensamentos assim que é quase como se tu fosse um super-herói, tá ligado? Tipo, tu pensa assim, tipo, não, cara. Capacidade muito Tipo, tanto que, ilimitada. às vezes eu começo a fazer conta, tipo assim, eu, sei lá, vou sair de casa atrasado pra algum lugar, eu penso, não, cara, eu consigo chegar lá em 10 minutos. Isso. Aham. Aí eu paro e penso racionalmente, cara, são tantos quilômetros, a minha Isso. moto chega no máximo a 120 quilômetros. Mesmo se eu for no limite da velocidade, é fisicamente impossível eu conseguir. Exatamente. Se eu não faço essa conta, cara, eu acho que eu sou capaz que eu vou conseguir dobrar o tempo. Essa é a sensação que eu tenho. Exato. Eu tinha isso. Quando eu fui diagnosticado com TDAH, foi porque eu tava falando para um paciente, a gente morava numa casa de madeira há uns meses atrás, uns 8 meses atrás, não lembro muito bem. Uma casinha de madeira num condomínio bem arborizado, a gente queria ir pro meio do mato e tava pra... A gente não preveu o detalhezinho de que um monte de cachorro lá. Nossa, era um estresse, assim, violento. A gente tava lá e aí a Dani cuidava do bebê e eu atendia com o iPhonezinho, com como é que é o nome do... o AirPod, que anula o ruído pra poder trabalhar, senão eu não conseguia trabalhar. E aí eu atendi o paciente, tava falando pro paciente, explicando o diagnóstico do TDAH, porque ele tinha os critérios. E aí a Dani passou e ouviu eu falando pro paciente, e eu ouvindo o paciente no fone e falando, né? A casa era muito pequena, dava pra ouvir eu falando o diagnóstico. E ela disse, meu, isso é você inteirinho. E aí que eu fui diagnosticado, fui receber o diagnóstico do TDAH. Mas assim, nessa época aí, o que eu tava fazendo? Eu tinha contratado uma mentoria para escrever um livro sobre ansiedade, que eu escrevi um curso sobre ansiedade em 4, 5 meses. Fiquei estudando ansiedade, tudo que é tipo de ansiedade, vou estudar tudo. Vou gravar um curso, 4 meses eu estudei um monte de coisas e escrevi o curso todinho ele, roteirizei todo o curso à mão e no teleprompter fiz o curso num perfeccionismo assim louco. E aí eu tava fazendo isso, eu queria escrever um livro sobre ansiedade. Eu tinha começado um livro que se chamava O Antinatural, que é um negócio que agora tem as mesmas páginas que tinha quando nessa época tem 30 e poucas páginas, 39 páginas. Tinha começado esses dois. Tinha começado uma pós em neurociência.
tinha comprado o curso do Pedro Calabrese de neurociência, tinha assinado o RD do Wesley e tava com o Miguel. E tava atendendo. Cara, o Miguel e o atendimento... Já era o suficiente pra suprir. Eu já não dou conta. Eu tava com todos esses outros. E eu não conseguia entender que eu não ia conseguir fazer. Não entrava na minha cabeça que eu não ia conseguir fazer. Eu ia fazer. E aí, sim, quando eu parei pra analisar isso, depois de um tempo que eu olhei as quantidades de horas que eu tava trabalhando e a quantidade de tempo que cuidar de um bebê e de uma casa exigia, eu olhei e disse, eu não tenho 10% do tempo que eu tenho pra fazer isso. Tanto é que no curso do Calabresa eu assisti 20 e poucas aulas, o RD eu assisti 5 ou 6 aulas, eu acho, uma coisa assim, e após eu assisti, assim, de 20 e poucas cadeiras, eu assisti 3, 4 até agora. Eu não consegui ir além porque não tem tempo. Mas é tipo assim, são duas coisas. Tipo, o cálculo da... Tu dimensiona muito mal, tu superestima, assim. Tipo, o cálculo do tempo, da tua capacidade é muito mal. Mas, de fato, a capacidade fica acima, cara. Tipo... Mano, na minha opinião, né? Talvez seja uma percepção alterada, mas, tipo, a capacidade cognitiva de compreensão de execução que tu tem quando tu tá em hipomania e tu tá com, tipo, um hiperfoco, mano, não compara com nada, cara. Tipo, tu escreveu um curso absurdo em 5 meses, tá ligado? Tipo, super bem feito no teu padrão de perfeccionismo. Cara, tu não conseguiria isso. Talvez tu conseguiria em 1 ano se tu fosse uma pessoa, tipo, normal, fazendo de maneira saudável, assim, não, tipo, virando madrugadas e, tipo, caralho, Sim, assim, sei. sabe? Eu não sei, eu nunca parei pra analisar isso, assim. Só que a conta que eu faço é o seguinte, se tu pega, tipo, um bipolar, tipo, ele dá uma, tipo, uma hiperproduzida do caralho, meu Deus, ele é um demônio. Daí depois, tipo, ele fica instável e ele fica uma merda, ele não produz nada, ele tem que se recuperar, depois ele produz. Aí tu pega outra pessoa que só fez assim, tipo, e produziu de maneira saudável. Demais. Muito melhor, tá ligado? Demais. Eu fiz o antinatural faz acho que um ano e 6 meses atrás, e eu fiz assim, ó. E aí, parou, sabe? Eu não conseguia mais fazer, não ia, sabe? Eu comecei a olhar e disse, cara, que projeto mais imbecil que eu fui fazer, não tem nada a ver, eu não sei nada sobre esse assunto, não sei nada sobre nada, vou parar de fazer aula, vou entregar o menor possível, e fui entregando menos, o projeto foi morrendo. Assim, começou numa crise de pulmonia, depois deve ter batido uma sensação de baixa eficácia ali, eu comecei a não conseguir... Mas isso é louco, isso eu tenho muito diferente, tipo, eu não tenho nenhuma crença, tipo, de desvalor, assim, tipo... Talvez eu não saiba realmente, porque eu não sei como é que é o meu eutímico, né, eu só sei como é que eu sou em hipomania, mas eu nunca tenho, tipo... Acho que mesmo quando eu tô mal, eu tenho uma perspectiva, tipo, de autoestima muito boa, assim, mesmo mal... Tipo, mesmo pensando, somos macacos construindo prédios, não tenho vontade de fazer nada, tipo, eu não me sinto incapaz de fazer as coisas, assim. Eu acho que eu tenho uma autoestima e umas crenças boas nesse sentido, assim. Sim. Isso seria uma diferença, né? Vamos dizer assim. Eu me sinto bem de autoestima, menos no conhecimento. No conhecimento eu sempre... O que me dá raiva, até me irrita um pouco. Cara, é incrível. Eu não no teu caso, tipo, me irrita. Sim. Tipo, cara, mas o Wesley também tem isso, cara. O Wesley tem uma crença de desvalor absurda, velho. Isso me irrita, cara. Tipo, eu falo pra ele, cara, vai tomar no cu, velho. Tipo, pra ele falo, velho, vocês são muito fodidos, velho. Vocês sabem absurdo e vocês ficam, tipo... Mas ao mesmo tempo, isso pode ser um comportamento funcional no sentido de, tipo, um motivador extremo pra tu buscar mais, pra tu se sentir suficiente. Eu sou obcecado em estudar, assim. Tanto é que eu fico extremamente estressado se eu não estudo. Muito. Eu fico insuportável. A Dani fala, se tu não estudar, eu não te aguento. Porque daí eu fico assim, ó... Improdutivo. O que eu vou fazer? O que eu vou falar naquela aula? Meu Deus, eu fico olhando as pessoas no Instagram ali, falando um monte de coisa, e eu fico... Cara, o que essas pessoas estão falando, meu? Olha os negócios que eu fiz ali, elas estão falando aquilo desse negócio que eu fiz. É uma coisa emocional e extremamente forte, assim. Eu não sei... É uma crença muito forte. Muito forte. E eu descobri com o tempo que a única coisa que modula ela, assim, não é medicamento, não é terapia, nada. A única coisa que modula ela é eu estar estudando muito tempo. Daí eu consigo entender, de alguma forma, meu emocional consegue entender que, assim, já que eu tô estudando, eu devo saber dos negócios.
Senão eu não consigo. Mas tu tem que modular isso pelo feedback, cara. Tipo, usar a percepção alheia pra calibrar isso. Tipo, Não abre não a tem nossa efeito. outra live, Não cara. tem efeito. Tem umas 50 mil views, assim. Tipo, é o que mais tá dando view, por sinal, dos episódios completos, tá ligado? Aham. Cara, é só tu ler os comentários, velho. Tipo, a galera é tipo assim, caralho, velho, vai tomar no cu, mudou minha vida, explodiu minha cabeça, caralho, nunca vi isso em lugar nenhum. É assim, velho. Eu acho que esse é um bom caminho, velho. Eu não sei, eu vejo toda hora, assim, eu vejo os comentários, mas me dá o efeito oposto. Me dá o efeito justamente oposto. Eu olho a pessoa, por exemplo, teve um comentário que eu li ontem, eu olhei o comentário da pessoa, ela falou assim, você é extremamente necessário. E eu me senti mal, assim, eu pensei, cara, como assim eu necessário? Eu me questionei, tipo assim, como que essa pessoa tá falando que eu sou necessário? Mas o que? Nessa semana eu não tinha conseguido estudar. Não consegui estudar essa semana. Tu não se sente naquela semana ali. capaz. E é muito assim, ó. Por isso que a crença central, o mecanismo compensatório, sei lá, você tem que entender o que modula ela, sabe? Porque no meu caso é estudar. Se eu vou conseguir estudar, eu vou ter uma vida extremamente funcional. Provavelmente daqui a um tempo vou me sentir bem com relação às coisas que eu sei. Mas se eu não estudar, eu sinto que eu vou me esvaindo, sabe? Eu sinto que eu vou esvaindo, assim, no sentido de quanto mais eu falo, menos eu sei. Como se fosse um reservatório de conhecimento que foi assim, esvaziou. Tá ligado? Um mês que eu não estudo, se você me perguntar alguma coisa daqui a um mês, eu vou dizer assim, cara, não vou falar nada, não sei. É muito intenso. E se eu continuo estudando todo dia, assim. Então, assim, por isso que eu falo do antinatural. A Dani tava até falando ontem, né? Antes de ontem. Ela disse, cara, como assim é difícil? Por que é tão difícil pra ti fazer isso e tu faz? Porque é essa ideia do antinatural, né? Eu preciso fazer. Tem gente que precisa ouvir esse negócio. E eu preciso fazer, porque eu tenho que fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. É um negócio que me motiva muito. Mesmo que eu sinta que eu não sei tanto quanto eu preciso, o que as pessoas falam, que, você sabe desse negócio e eu não sinto que elas estão falando a verdade, eu preciso fazer de forma antinatural. Porque o meu natural é dizer, não vou falar, vou me calar. Vou deletar minha conta. Eu não sei. Cara, eu apaguei tanto episódio num podcast. Eu fiz, de 2020 pra cá, eu fiz uns 200 episódios. Se você for ver lá, tem 30 e poucos. O resto eu apaguei. O meu natural é isso. O meu natural é ficar quieto e dizer, não sei de nada, Mas não sei de nada. Vou apagar, É vou bom apagar. tu se envolver, tipo, em projetos com outras pessoas, tá ligado? Eu sinto até que a minha procrastinação, de certa forma, foi meio que... Cara, é porque quando tu se envolve num projeto com mais pessoas, tipo, porra, aqui eu tenho sociedade com o Gabriel, eu tive sociedade com os outros parceiros que foi funcional no Claro. sentido de... Mano, sei lá, tipo, eu não consigo ir pra academia. Eu tenho certeza que se eu tiver um parceiro pra ir na academia todo dia, cara, eu vou, velho. Sim, tá ligado? sim. Porque tu se envolve, tu se compromete Sim. e essa tua má percepção meio que é calibrada pela Aham. percepção normal da outra pessoa, assim. Sim.